Vamos que vamos, pessoal. Último bloco do programa de hoje aqui. Vamos falar de saúde. Quando tomar remédios para emagrecer? Ó, presta bem atenção. A pergunta não é se eu devo tomar ou não. É quando. Quando tomar remédios para emagrecer? Estamos com ela aqui, a nossa doutora. Ela é endocrinologista, está à frente da clínica Ciendo Endocrinologia. E tem um programa fantástico de emagrecimento que se chama Emagrecendo com Ciendo. Senhoras e senhores, doutora Poliana Gomes. Oi, Léo, seja tudo bem? muito bem-vinda. Tudo bom, Poli? Obrigada, tudo certo. Poli, vou começar. Eu tava vendo lá no seu Instagram o Big Brother nosso, né? E aí você colocou lá nos stories, assim, foi mais ou menos isso, não vou lembrar, é claro, mas tipo assim, segunda-feira, musculação, terça-feira, corrida, quarta-feira, natação, quinta-feira, musculação. Foi bem legal. Você botou as atividades. Você botou de segunda a domingo, hein? Mas você botou atividade física de cada dia. E aí depois vi um vídeo. Isso era uma foto, eu acho, né? Aí vi um vídeo questionando, né? Fazendo um desafio com as pessoas ali, né? Vocês deveriam saber qual foi a atividade física que você fez a cada dia. Sim. Eu achei tão legal isso. Chegou a ter algum retorno do pessoal assim? Como é que foi? Sim, na verdade, o primeiro, assim, quando surgiu esse insight, eu falei, vamos começar com isso, porque eu sempre falo aqui com você sobre a ideia de ser consciente, né? Sim. E aí a ideia, assim, lá no Instagram, é que as pessoas que me seguem, né, que muitos são meus pacientes, estejam juntos comigo naquela reflexão. Então, a grande maioria que tá ali, quando para pensar se fez exercício ou não, geralmente não lembra, né? Digamos assim, até pode lembrar se foi para academia, mas não sabe exatamente que dias foi, né? Porque é dos 7 dias. Ou então, quando para pensar e vai lembrando, nossa, mas eu fui só 2 vezes, ou então eu fui só uma vez. Então é para parar ali naquele momento e ter a ideia do que foi a semana. E fazendo isso na segunda-feira, você pode programar a sua semana, baseado no que foi na semana passada. E o interessante, quando eu fiz isso, a ideia era justamente, junto com as pessoas, ter essa consciência. É como se eu tivesse me cobrando, né? E, de certa forma, sendo ali, talvez, um guia para cobrar as pessoas, que é algo que as pessoas não gostam, né? Que ninguém gosta de ser cobrado, mas que o resultado ajuda muito em ter a consciência. Então, não é só para, digamos assim, ter a obrigação de fazer exercício no mínimo 3 vezes por semana, mas é para também ter consciência quando você não está fazendo, porque é mais fácil você ter uma mudança quando você sabe que você não está fazendo nada, por exemplo, do que quando você acha que está fazendo e que o tempo digamos assim, não está passando, e na prática o tempo passa, a gente já está aí dia 18 de janeiro, então assim, já passou da metade do mês, do primeiro mês, e saber, não é sobre, tá certo ou tá errado, mas é ter a consciência de como você tá indo, para poder também ter uma expectativa correta, adequada sobre o resultado, né? Então, a ideia foi isso, eu acho que isso mexeu com as pessoas. Mexe pra caramba, tipo, até lançar, você que tá acompanhando o programa, se refletir, né, doutora? Sim. Quais foram as atividades físicas? Em que momento que eu coloquei meu corpo em movimento? E que atividades foram essas? Hoje é quinta? Você pode pegar desde a quinta-feira passada até hoje, ou até ontem. Vamos ver se você consegue lembrar. Porque se a pessoa não tiver uma rotina de quase diária, dificilmente vai lembrar então, né? Até pela tua experiência. E assim, às vezes não vai lembrar exatamente o que fez, como foi, mas se conseguir lembrar o número, digamos assim, semana passada eu fui 2 dias, eu fui 1 dia. Isso ajuda, né, no processo, até para você alinhar a expectativa que você pode ter com relação ao resultado, né? E não ficar com aquela sensação de que, não vai dar certo, eu não consigo mesmo. Porque se você percebeu que você está indo pouco, diminui a frustração de não estar tendo resultado, porque aí você não é aquela coisa que você está indo muito e não está tendo resultado, né? Não é porque eu tenho um problema ou porque comigo não funciona, é porque eu tô precisando ir. Exatamente, exatamente. E essa coisa do Big Brother é real, porque assim, outro dia eu já vi uma postagem isso, a médica, digamos, teve acesso às câmeras da academia e viu o paciente dela lá parado no celular um tempão na academia. E aí ela falou, olha, e você me dizendo que não tá tendo resultado. Então, imagina se você estivesse no Big Brother mesmo, sendo filmado, né? E aí, querendo ou não, se eu sei que na segunda-feira eu vou fazer a reflexão junto com as pessoas, eu me esforço mais para fazer exercício, para não chegar na semana seguinte e falar que eu não fiz nada, né? Que legal. Doutora, vem cá, o tema de hoje é quando tomar remédios para emagrecer. Ou seja, a gente está numa movimentação
em que o remédio ele vem ganhando uma certa força. Eu acho que sempre teve remédios, agora está ganhando uma força maior. Tem um remédio muito famoso lá nos Estados Unidos, que já tá aqui no Brasil também, né? Como é que é o nome dele? Atualmente o Ozempic tá aqui no Brasil. O Ozempic. E já tem alguns querendo bater na porta aí, que o pessoal tá tendo a expectativa de entrar no Brasil, né? Sim, sim. O Ozempic, eu li uma matéria dele falando... Eu tô muito impressionado com isso, porque eu li uma matéria feita com a diretoria do Walmart, falando já do Walmart sentindo a diferença do comportamento da população americana pós-Ozempic. Estamos falando de coisas muito recentes. Então, a primeira pergunta aqui, doutor, é que a pergunta mudou, né? Não é assim se eu posso tomar remédio ou se eu não posso. Porque para muitas pessoas tinha um estigma de que remédio para emagrecer sempre era ruim. A gente até já falou sobre isso. Sim. A pergunta agora é quando. Ou seja, esse tipo de medicação já foi provada, pessoas podem usá-la, só precisa saber o momento certo de usar, é isso? Exatamente. É como se, partindo do princípio que o peso não está saudável, é importante começar uma medicação para emagrecer. Então, assim, esse quando tomar desde que você não está saudável, né, o peso, o excesso de peso está comprometendo a saúde, é importante tomar. Porque antigamente a gente ficava muito esperando, né? Então, assim, vamos ver, alinhar qual é o melhor momento e tudo. E a gente está caminhando para quando o peso não está saudável, isso aí é polêmico, mas seria, assim, sempre usar medicação. Então, isso que talvez vai mudar e está mudando até a economia com relação ao comportamento das pessoas, porque, em tese, todos os obesos estão usando a medicação. Então, assim, e aí, assim, porque as exceções são tão poucas que chega, assim, ao ponto da gente falar que todos os obesos podem usar o remédio para emagrecer. Então, chega a esse ponto, dada a eficácia e dada a segurança da medicação. Então, todos. Muito legal, né? Muito legal. É forte, mas é a realidade. Doutora, uma dúvida aqui. Por exemplo, o Ozempic, tá? Acho que ele tá com uma relevância muito grande no mercado. Um medicamento como esse, o que ele faz? Ele não queima gordura, né? Não queima gordura. Com o avanço, né, da ciência, a gente descobriu que é possível modificar, né, digamos assim, por meio desse tipo de medicação, o funcionamento do hipotálamo, por exemplo. O hipotálamo, ele seria o nosso comando ali da fome. Então, esse tipo de medicação que a gente tem aí uma classe, né, que estão vindo novos medicamentos. Lá nos Estados Unidos tem novos medicamentos que ainda não estão disponíveis no Brasil, da mesma classe, que são os análogos de um hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio que nós produzimos, né, no organismo, no intestino, e que foi desenvolvida essa molécula porque se sabe que esse hormônio, ele é capaz de atuar nesse centro que é o hipotálamo. Então, assim, ele pode dar, então, uma redução de apetite, né, pela inibição de apetite. Ele tem uma ação no aparelho digestivo, dificultando, digamos assim, é como se ele diminuísse, né, a medicação diminui a velocidade do processo de digestão. E com isso, a pessoa tem uma sensação de saciedade prolongada. Então, também uma redução de apetite por essa ação local no aparelho digestivo. Então, essa descoberta, ela foi e é uma verdadeira revolução, né? Uma medicação que age inibindo o apetite por diferentes formas e com segurança, né? Com a segurança, assim, de que é um hormônio que nós produzimos e que até então existem, sim, sintomas, né? Efeitos colaterais da medicação, mas que dada o resultado, né, a eficácia, a comprovação do efeito da medicação, esses efeitos colaterais, a importância deles diminui muito. É claro que aí você vai individualizar, porque também não é interessante que as pessoas fiquem tendo esses sintomas, né, esses efeitos colaterais. Mas se tiver sendo feito uso com acompanhamento médico para fazer uma dose adequada, no tempo, ajuste de dose no tempo adequado, a pessoa vai ter muito menos efeito colateral e muito mais resultado a longo prazo. Muito bom. Quando a gente fala essa questão do quando, a gente encontra pessoas, de repente, usando, vou usar só o nome dele, porque tá em auge, mas, por exemplo, pessoas usando o Ozempic sem a necessidade, não é o momento, ou você não tem gordura, percentual de gordura para isso,
o teu caminho é atividade física, é melhorar a tua qualidade de alimentação? Existe isso? Ah, com certeza, porque aí é quando a gente fala de individualizar. Por quê? Porque se a pessoa já teve uma avaliação médica e percebeu que tá tudo bem, o peso, a faixa de peso está saudável, fez ali uma avaliação, tanto com exames de sangue, exames de imagem, exames para avaliar a composição corporal, e aquele peso atual pode até estar um pouco acima do que a pessoa já teve, ou do desejo que ela tem de ficar. E tá nessa faixa de segurança de peso saudável, é importante que ela saiba que ali, nesse caso, não é a melhor opção usar, principalmente quando não está fazendo o tratamento por completo, né? Quando a alimentação ainda deixa a desejar, quando ainda não está fazendo exercício físico regular. E aí é quando se contrapõe o quê? De fato, a medicação pode trazer alguns efeitos colaterais, e aí a gente fala principalmente na área de digestão mesmo, né, de sintomas gástricos, e aí é quando muitos colegas que são gastros ficam um pé atrás com relação à medicação. Então a gente está vivendo uma fase que o endocrinologista prescreve o remédio, o gastro critica e tira, porque cada um, né, olhando no seu lado, poxa, tá me atrapalhando porque o paciente não tá se sentindo bem. Mas aí é que é nessa hora que tem que pesar o benefício da medicação e o efeito colateral que a pessoa tá tendo. Então, assim, se a pessoa estiver bem, né, com peso saudável, não tem por que ela estar usando uma medicação que vai trazer realmente sintomas de refluxo, né? Então vai trazer sintomas gástricos, às vezes constipação intestinal, então não faz sentido se ela já está bem. Mas a partir do momento que ela tá com a faixa de peso ali que tá correndo risco para ter outras doenças, diabetes, pressão alta, câncer, um efeito colateral que seja leve e transitório compensa, né, o fato da pessoa ficar mais saudável depois. Tá. Explica aqui um pouquinho, doutor. Eu sei que existe uma questão personalizada, por isso que é o ideal que a pessoa vá até o consultório, faça uma consulta, depois aplique, vá fazer os exames e traga os exames para que seja feito esse retorno e aí seja orientado. Mas a gente consegue ter uma visão um pouco geral, ainda que a gente tem alguma possibilidade de erro em relação a peso, tá? Que peso que é esse? Ou que percentual de gordura? Como identificar esse quando tomar esse medicamento? Aí, Léo, o que é importante, né? A gente tem a medida do peso em si, né? E aí a gente usa o IMC, que aí você tem a relação ali do peso e a altura. É uma conta matemática que, em tese, a obesidade seria um IMC acima de 30. Quando a circunferência abdominal também está aumentada, porque existem as pessoas que são atletas ou que fazem atividade física com regularidade, têm uma massa muscular aumentada, que elas vão ter um IMC acima de 30 e, no entanto, vão ter um percentual de gordura baixo. Então, geralmente, essas pessoas não têm uma cintura tão aumentada. Então, se a pessoa tiver um peso, né, que está elevado, né, um IMC elevado e tem também uma circunferência abdominal, a cintura também, né, está aumentada, muito provável que ela esteja fora da faixa do peso saudável. Mas, sempre que possível, é importante a pessoa ter realmente uma consulta com o endocrinologista para ela ter clareza do percentual de gordura. Porque, para isso, ela vai precisar de um exame, seja uma bioimpedância, seja uma densitometria, para estimar aí esse percentual de gordura, porque é muito mais preciso. Então, por exemplo, muitas vezes, na maioria das vezes, pacientes que têm um percentual de gordura de 40% para cima, eles vão estar correndo riscos de doenças como diabetes, pressão alta, câncer, que são doenças muito associadas com excesso de peso. Então, tem que individualizar, porque até mesmo tendo um percentual de gordura, tendo essa informação do percentual de gordura, a gente sabe que algumas pessoas concentram mais gordura no abdômen do que outras. Então, eu posso pegar duas pessoas com o mesmo percentual de gordura e quando eu vou olhar, por exemplo, a bioimpedância, eu vejo que uma tem a concentração de gordura muito maior no tronco do que a outra. Então, é um perfil metabólico que tem um risco maior, né? Que a gente associa aí com aumento de gordura visceral, que é a gordura interna. Então, tudo isso eu consigo ir avaliando com mais precisão dentro de uma consulta com o endocrinologista. Então, esse que é o detalhe. Quanto mais você puder, digamos assim, ter esse acompanhamento de perto, né, você vai ter mais segurança de que realmente você tem uma indicação de usar uma medicação para emagrecer. Então, isso é importante. Doutora, IMC é índice de massa corporal? Isso, exatamente. Isso? No IMC eu tenho acesso ao quê? Não é percentual de gordura, então? É porque, assim, você usa
você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. E aí foi um índice que populacionalmente é útil, né? Porque você não vai conseguir fazer bioimpedância para todo mundo, muito, né? Então você consegue fazer estudos, por exemplo, populacionais baseados no IMC. Aí eu posso, se eu usar só a medida do IMC, eu vou ter falhas, né? Hoje em dia a gente evita, mas se eu já associo junto com o IMC outra medida, aí eu vou ficando mais preciso, né, nessa avaliação. Essa massa corporal não é necessariamente uma massa magra, então? Não. Porque quando se começou a usar assim, o índice de massa corporal, a gente nem tinha a tecnologia que a gente tem hoje para avaliar a composição corporal. Então foi um dado que já foi muito mais útil do que é hoje. Hoje em dia, eu particularmente costumo calcular uma meta de peso saudável, e aí é claro que não é um número específico, acaba sendo uma faixa de peso saudável que cada pessoa tem, e eu evito olhar o peso, então eu evito falar para o paciente que ele tem que ficar de olho no número da balança, porque não é real, né? Porque como hoje, durante o processo de emagrecimento, é fundamental que a pessoa esteja em movimento, que a pessoa esteja fazendo exercício físico, a massa muscular vai mudar. Então, hoje em dia, incentivar a pessoa a ficar só na balança e avaliando o resultado só na balança não é correto por conta da massa muscular que a gente já sabe que vai mudar. Músculo é mais pesado do que gordura? É mais pesado do que gordura. Quando a gente vai, então, lá para a biopedância, que aí vai trazer muito detalhado ali, a gente tem as informações tanto ósseas, líquido também? Sim. Gordura e massa muscular? Sim. Ali a gente tem um índice, por exemplo, né? Eu não vou lembrar agora do meu exame, doutora, fiz com a doutora Poliana. Tem a ver, essa questão do índice tem a ver com altura, tem a ver com idade, tem diferença entre homem e mulher? O percentual de gordura, ele é calculado baseado nessas informações que a bioimpedância dá. Então, assim, ele vai calcular ali qual que é a massa, né, o que ele estimou, né, se for a bioimpedância, uma corrente elétrica que vai avaliar a velocidade dessa corrente elétrica em cada tecido e de acordo com essa velocidade ela vai estimar qual que é a massa, por exemplo, de gordura. E aí aquela massa de gordura vai ser colocada, comparada com a massa total do corpo da pessoa. E isso vai me dar um número, que é o percentual de gordura, que é a quantidade, digamos assim, percentualmente falando, que está prevalecendo a gordura. Então essa informação, ela é muito importante. Só que aí, ali no exame, eu consigo separar. Então, eu consigo também ter uma ideia se a massa muscular precisa aumentar ou não, porque isso ajuda muito na hora de decidir sobre qual é a melhor modalidade de exercício para a pessoa, individualizar. Então, a gente tem alguma noção de qual que é, no geral, a melhor opção de exercício no geral. Mas quando eu vejo essa distribuição de massa muscular, massa de gordura, água, eu consigo falar, olha, nesse momento para você seria mais importante ainda, por exemplo, focar no exercício de força, no exercício resistido ali para ganho de massa muscular. Então, você começa a ter uma avaliação mais precisa para orientar o tratamento mais adequado. Então, eu falo assim, principalmente para as pessoas que não estão conseguindo sustentar um resultado, talvez o que está faltando é isso, ter de perto, né, essa avaliação mais segura para que a pessoa foque no que vai dar mais resultado para ela. Então, se a pessoa está tendo um resultado sozinha, que é igual eu costumo falar, todos têm que usar remédio para emagrecer? Todos os pacientes que estão com obesidade têm que usar remédio para emagrecer? Eu diria assim, se eu for responder rápido, na dúvida, sim. A resposta é sim. Mas é claro que individualmente, se a pessoa está perdendo peso numa velocidade rápida, com exercício, com mudança na alimentação, aí a gente pode, digamos assim, postergar o uso da medicação, porque ela já está dentro do tratamento dela, tendo um resultado. Né? Porque eu ia te fazer exatamente a pergunta agora, mas você já respondeu, acho que boa parte dela, porque a minha pergunta era, levando em consideração porque você chegou a comentar assim, 40% de gordura, tome remédio. Eu queria entender se o homem, que percentual que é esse, a gente consegue pelo menos ter uma estimativa, e a mulher, que percentual que é esse, mas mesmo se tiver no percentual do remédio, se a pessoa começar a atividade física e começar a ter uma perda grande, não é hora ainda. É isso, né? Isso, eu não diria que não é hora, mas que não, digamos, o impacto no resultado não vai ser tão grande. Não vou dizer assim que não deve tomar, porque como existe essa relação de segurança e eficácia no remédio, se a pessoa está
tendo uma perda de peso rápida, provavelmente se ela usar o remédio, pode ser que ela perca mais rápido ainda. Então, eu não vou dizer que o remédio não é necessário. Mas, assim, ele não vai ter tanto prejuízo se postergar o remédio, sabe? Então, assim, saiu da posição de fundamental, vamos dizer assim. Isso. E o que é muito importante, né? Eu diria assim, no geral, que todos os pacientes que têm obesidade devem tomar remédio para emagrecer, desde que eles tenham realmente sido avaliados, né, em termos de saúde, e desde que eles continuem sendo acompanhados, porque a segurança da medicação, ela está principalmente nesse acompanhamento, porque senão eu falo aqui sobre uma medicação e amanhã as pessoas vão comprar na farmácia e falar, eu ouvi dizer que todo mundo tem que tomar, vou usar. Não, sem acompanhamento médico aí, isso daí já não é a mesma coisa, né? Pelo contrário, aí você vai correr mais riscos, né? Muito mais riscos. Então, quando eu falo de sempre usar, é desde que faça esse acompanhamento com o endocrinologista. E como a gente sabe que a tendência, né, no caso da pessoa que emagrece, é real, reganhar aquele peso que ela perdeu, esse acompanhamento é um acompanhamento a longo prazo. Enquanto a pessoa quiser ter resultado, ela vai precisar dessa avaliação médica regularmente, porque não vai se resolver, né? Esses medicamentos, eles não têm o potencial de cura, né? De acabar com os efeitos que a obesidade traz, né? Então, é um acompanhamento. Se a pessoa decidiu ter um emagrecimento sustentado, ela vai ter que entender que ela vai decidir também fazer um acompanhamento regular, né? Então, isso que é importante as pessoas saberem. Muito bem. A gente precisa fechar aqui, doutora, mas só me falar uma coisa aqui. Existe um percentual que você consiga dizer, isso aqui já está obeso? Não, a gente não tem essa classificação para obesidade. Ainda assim, oficialmente, né, pelas sociedades que tratam, né, no caso aí, endocrinologia, a sociedade médica, de uma forma geral, ainda considera o IMC como a principal, digamos assim, o principal critério para definir obesidade. Porque o percentual de gordura, o que acontece? A faixa é um pouco difícil de definir, porque às vezes a pessoa tem um percentual de gordura mais alto porque ela tem muito pouca massa muscular. Entendeu? Então, por exemplo, você pode ver uma pessoa aparentemente magra, com um percentual de gordura, assim, de 35%, que você não diria nunca que ela tem. Mas é porque o exame de composição corporal talvez mostrou que a quantidade de músculo que essa pessoa tem é muito abaixo, digamos assim, do ideal. Então, ela vai ter um percentual de gordura porque ela tem muito pouca massa magra, né? Então, diante disso daí, fica mais difícil. Eu posso te falar que a grande maioria das pessoas que tem um percentual de gordura acima de 40% vão precisar usar medicamento para emagrecer. É importante que elas usem remédio para emagrecer, mas eu não posso cravar nessa faixa, entendeu? Falar assim, olha, 40% tem que usar. Até porque, às vezes, tem uma pessoa que tem 35%, só que quando eu vou ver a quantidade de gordura na região de tronco, de abdômen, está muito elevada. Então, às vezes, ela está necessitando mais ainda de medicação do que outro que está com 40%. Entendi. Então, por isso que tem que individualizar mesmo. Muito bom. Vamos despedir aqui, pessoal. Preciso fazer essa pergunta. Peraí, Gabriel. Esse remédio as pessoas conseguem adquirir na farmácia sem receita? Conseguem, na farmácia sem receita. Não faça isso. Saiba, né? Saiba do que está por trás, né? É importante você saber que é uma medicação muito boa, como tudo, né? Que tem os dois lados, né? Pode ser muito boa ou pode ser prejudicial se for usada de forma negligente, né? Muito bom. Doutora Poliana, para as pessoas fazerem as coisas direitinho, se conectarem lá com vocês lá na Clínica Ciendo, como é que elas fazem? Então, basta você entrar lá no nosso Instagram, que é @ciendoendocrinologia com C, e você vai ter lá no link da bio contato para o WhatsApp, que é 61 999 11 3067. 61 999 11 3067 e manda uma mensagem para a gente para agendar a sua consulta. Muito bom, doutora Poliana Gomes. Pessoal, obrigado demais pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Amanhã, sexta-feira, estamos aqui a partir das 10 horas da manhã. Te espero, fique com Deus, valeu demais. Tchau, tchau, já tô, doutora.